Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde e superabunde no coração de cada um dos congregantes desta igreja. É com muita alegria que entramos neste serviço para poder celebrar o dia do Senhor, que é o sábado. E o próprio Evangelho defende que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. Naquele sentido, o sábado significava o descanso. Mas para nós, enquanto servos, discípulos, é nossa intenção celebrar o trabalho, o ofício e separar-nos para o Senhor 24 sobre 24, segunda a segunda. É assim que queremos partilhar convosco, com todos nós, a alegria de podermos fazer servos para que possamos, por intermédio dessa instrumentalização, que é subjugação pela graça do Senhor, nós sermos uma plataforma para a partir da qual podermos partilhar a palavra, podermos celebrar a Eucaristia e podermos confraternizar com os irmãos em sede desta Assembleia. Sabemos que o Senhor fala com os seus discípulos em separado, em privado, para que depois não pare por aí esta comunicação. Esta separação, esta comunicação em separado é aquilo que nós chamamos de ministério profético ou comunicação descendente. A partir dali, então, o servo é emanado, é convocado, é embalado em forma de missão para poder levar esta boa nova para os outros tantos irmãos, para poder, por instrução e por orientação e por vocação do amor, podermos então fazer chegar esta palavra. Sabemos que igualmente é missão dos líderes eclesiais dois. O primeiro que é liderar as comunidades e o segundo que é partilhar a mensagem de Cristo, que é o Evangelho da Graça. Então, eis o que nos propomos a fazer desde então. Como sabem, esta rúbrica enquadra-se no coaching espiritual, na forma de ministração da palavra. E ao nosso nível, nós temos três dimensões de liderança espiritual, que é a dimensão, o nível de conhecimento doutrinário, a segunda dimensão, que é o nível de conhecimento técnico-científico, e a terceira dimensão, que é o nível de conhecimento empírico. Mas tudo pela graça do Senhor e tudo converge naquilo que nós chamamos de liderança serviçal, que é a liderança de Cristo. Então, por essa ordem de ideias, hoje vamos meditar ou refletir sobre o livro de 1 de Timóteo. E falar de 1 Timóteo, já estamos a entrar para uma outra categoria de cartas ou de mensagens que o apóstolo Paulo enviava para com os seus irmãos. A primeira categoria de cartas que nós tivemos a ver é aquilo que chamam-se de cartas de exortação, ou cartas que eram mais voltadas, eram epístolas, era essa palavra que estava a fugir. As epístolas eram mais viradas para os membros das igrejas, para as igrejas e para os irmãos. E é por isso que no início das epístolas ele dizia, isto aqui é o emissor, de Paulo, apóstolo convertido por Cristo, para, que era o destinatário, depois descrevia irmãos, ou igreja, ou comunidade. Mas no caso das cartas pastorais, que é o caso de 1º, 2º Timóteo e Titos, são designadas cartas pastorais. Estas cartas eram dirigidas para os líderes eclesiais. No caso, dirigidas a Timóteo, que é a epístola para Timóteo, ou a carta pastoral a Timóteo, e a outra que era dirigida a Titos, que são as cartas pastorais que têm o livro como título Titos. Nesta época, as igrejas viviam realidades específicas. Nós, como sabemos, no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, após ter feito a primeira viagem missionária para a fundação da primeira igreja, ele depois direcionou-se para fazer a segunda e a terceira viagem. Quando ele, desentendendo-se com Barnabé, eles acabaram por se dividir e, a partir de então, Paulo deu continuidade à sua missão nas suas segunda e terceira viagens. Nessas segunda e terceira viagem é quando aparece a figura de Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo, na altura que foi chamado,
foi convertido, com Paulo foi imposto a mão, foi conferida esta autoridade para ele poder ter a missão de poder supervisionar as igrejas. Ele era muito jovem de idade quando ele foi chamado e foi convertido. Era muito novo. Timóteo é filho de mãe judaica e de pai grego. Mas é assim que, para que Timóteo fosse facilmente aceite e fosse integrado no seio da comunidade judaica, ele teve que ser circuncidado. Então, Paulo exigiu que Timóteo fosse circuncidado. Em termos de tempo, época em que esta carta possa ter sido escrita, há duas possibilidades. Há uma possibilidade da carta ter sido escrita pelo próprio Paulo, e se isso ser verdade, teria sido escrita em Efésios por volta dos anos 60 a 63 pós-Cristo. Mas também há uma forte possibilidade desta carta não ter sido escrita pelo punho de Paulo, mas ter sido escrita por um dos seus discípulos. Por que há essa crença? É porque a carta adota o estilo e as características das cartas paulísticas, que tem aquela estrutura típica das cartas paulísticas. Começa com uma saudação, ação da graça, doutrina, exortação, mensagem e conclusão. Sendo escrita por seus discípulos, então, em termos de data, o ano há de ter sido escrita por volta do finais do primeiro século pós-Cristo. A aula de hoje tem como tema Instruções para ensinar a fé. Trata-se de uma carta pastoral que é dirigida a Timóteo. Timóteo que nesta altura exercia a função de um supervisor daquela comunidade cristã que foi instalada em Éfeso. O que acontece nessa altura? Primeiro vou falar sobre a estrutura da reflexão, para depois começarmos a entrar propriamente dita para o detalhe. Então, esta reflexão de hoje vai ter duas partes. A primeira parte vai ser a parte da doutrina, em que vai se partilhar o ensinamento sádio, composto por duas principais componentes. A primeira é que a vida cristã não é uma teoria, okay? Que é quando se nega as falsas doutrinas e as mensagens vazias dos falsos pregadores. E a segunda é quando o próprio Paulo dá o testemunho de si e faz desse testemunho a ação da graça, dizendo que ele era um legalista que foi convertido. Depois passamos para a segunda parte, tem a ver com os problemas de disciplina. É quando ele aqui já começa a transmitir instruções claras aos pastores, aos supervisores dessa igreja, sobre que tipo de cuidados é que eles devem ter para corrigir alguns erros que estavam a começar a ocorrer a nível daquela comunidade, poderia causar o quê? Divisão e também poderia levar muitos irmãos para a apostasia. Então, no que concerne aos problemas de disciplina, temos 4 passagens. A primeira inicia com uma oração universal dos fiéis. A segunda é o papel dos homens e das mulheres dentro das igrejas. Este era um dos problemas a nível de disciplina do clero. A terceira parte tem a ver com as qualidades do episcopado, né? Sendo uma excelente função, ocupação, quais são as características, quais são as condutas, qual é o comportamento, o que é o ser estar. Enquanto qualidades do episcopado, estamos a falar quer dos bispos, quer dos diáconos. E a terceira e última parte, dentro dos problemas de disciplina que nós vamos aludir na reflexão de hoje, tem a ver com a questão da santificação de tudo, porque aqui havia o problema do ascetismo. O ascetismo que era um excesso de zelo sobre uma ideia segundo a qual tudo que é material não é bom, tem que se evitar. Então, é nesta parte, nesta componente em especial, que Paulo dirige esta vocação, esta mensagem, segundo a qual tudo tem que ser levado à santificação, à purificação do Senhor, por tudo que o Senhor criou é bom para o homem. Então, vamos agora entrar para o detalhe. Pronto, conforme dizia, inicia a carta com Paulo a saudar, em especial a Timóteo, porque esta é uma carta pastoral dirigida a Timóteo. Ele sauda a Timóteo. Há um aspecto muito importante.
Embora saibamos que esta carta foi dirigida a Timóteo, mas esta carta haveria de ser lida para uma comunidade, para o conhecimento de uma comunidade. Mas a carta era dirigida a Timóteo porque havia instruções claras sobre forma de ser e de estar comportamentais que Timóteo deveria preservar e, de seguida, que tipo de atitudes ou correções ele deveria tomar para conseguir assegurar o cuidado do seu rebanho, que é a própria comunidade em si. Okay? Porque nós sabemos que a função dos supervisores é de alimentar, exortar do perigo e conduzir o rebanho para o encontro, o regresso do seu bom pastor, que é Cristo. Então, não se dissociam um e outro papel. Então, ele começa por exortar a Timóteo e trata Timóteo como um filho querido, um filho verdadeiro. E isto resulta da intimidade, da confiança e das boas relações que existiam entre esses dois, entre Paulo e Timóteo. Apesar de terem idades completamente diferentes e de até um ter idade de ser pai do outro, mas era por causa do respeito e por causa da confiança que Paulo depositava em Timóteo, que ele trata-o dessa forma, de uma forma diferenciada, com muito carinho, mas também com muito respeito. Então, ele começa por dizer que a vida cristã não é uma teoria. Por que ele diz assim? É que, nesta altura, ele diz assim: eu, quando saí de Efésios e fui para a Macedônia, recomendei-te que tu permanecesses aí em Efésios, de forma a que pudesses manter a integridade, a conduta e a boa-fé dessa comunidade. Para quê? Para poder defender a comunidade das dissuasões que eram causadas pelos falsos pregadores. Quem são esses falsos pregadores? São aqueles que traziam doutrinas falsas, traziam discursos vazios, mas discursos sem conteúdo e sem sentido. E eles apresentavam como sendo mestres da lei, mas da lei eles não tinham nenhum entendimento sobre a lei. Porque, embora nós saibamos que a lei ela é boa, por que a lei é boa? A lei é boa quando ela é usada para um certo objetivo ou sentido, qual seja advertir as pessoas do pecado, e segundo, a lei também ela é boa para poder dirigir ou exortar ou encaminhar as pessoas para o conhecimento de toda a verdade. Então, ele depois conclui dizendo que o mais importante do que defender ou pregar a lei é pregar aquilo que é a verdadeira finalidade do Evangelho verdadeiro. Ele diz que a verdadeira finalidade do Evangelho verdadeiro é o amor. Ele diz que o amor é aquele que procede de um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Coração puro, consciência sincera e de uma fé, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ele diz que estes têm que ser os desígnios da vida cristã. Não teoria voltada a defender a lei, mas uma boa prática que está voltada à finalidade pela qual deve ser dirigido todo o esforço de qualquer ministério evangélico terreno. Deve estar somente voltado a poder pregar o amor. Depois dele ter dito isso, ele começa por falar dele próprio. Ele diz que ele próprio, ele era um legalista. Quer dizer, Paulo falava da lei com este domínio, com este conhecimento, porque ele próprio, antes ele já fora um legalista. E como legalista que ele foi, ele sabia dos perigos e dos riscos que o legalismo levava, que afastava as pessoas de Deus. Então, é por isso que ele diz assim, que ele próprio, ele já foi um blasfemador, ele já foi um perseguidor, ele já foi uma pessoa que hostilizava os cristãos. Mas ele, pela graça do Senhor, é que ele dá as ações de graça. Ele diz que ele próprio ele era o principal dos pecadores, mas pela graça divina ele foi convertido pelo próprio Cristo. E essa conversão pelo próprio Cristo foi a manifestação da misericórdia divina, para que por intermédio desta misericórdia divina que foi manifesta na conversão dele, a partir dele, então, ele pudesse também levar outros irmãos, conduzi-los para
a salvação e para o pleno conhecimento da palavra. Então, ele começa por exortar a Timóteo, dizendo assim: eu exorto-te então que tu possas combater um bom combate, que é a questão de disciplina. Aqui entra a questão da atletismo, combater um bom combate, que é a disciplina do atleta, a disciplina de quem mantém uma boa conduta, uma boa postura diante de várias dificuldades, várias adversidades que possam existir. Então ele diz que exorte a que combatas um bom combate e conserves a tua fé e consciência. Depois dele ter advertido isso a Timóteo, então ele começa por discorrer sobre quais são os problemas a nível de disciplina que estavam a ocorrer naquela comunidade, quais eram os perigos que aquela comunidade estava a correr. Ele começa por falar destes, mas ele, antes de entrar para estes 4, 5 e 6, ele começa por dizer, ele diz, antes de mais ou antes de tudo, ele inicia com aquilo que ele exorta para uma oração universal. Eu vou explicar o que é uma oração universal dos fiéis. Ele diz assim, que o mais importante antes de tudo, antes de entrar para a disciplina, é nós, com toda a piedade, esforçarmos-nos em súplicas, em orações, em intercessões, em ação de graças. Orando por quem? Orando pelos fiéis, que são aqueles cooperadores do Evangelho, e também orando para todos aqueles que detêm autoridade civil. Estamos a falar de governantes, estamos a falar de todas as pessoas que têm poder, né, e que exercem um poder sobre as pessoas. Apesar dessas pessoas não serem cooperadores do Evangelho, mas nós devemos também orar com toda a piedade também para essas pessoas. Para quê? Ele diz também devemos orar com toda a piedade para essas pessoas, para que essas pessoas possam tomar decisões que conduzam à estabilidade, à segurança. Por quê? Porque é interesse de Deus que nós tenhamos uma vida na quietude e na segurança. Para quê? Para que as pessoas possam conhecer a verdade. Qual é essa verdade? É que existe um único Deus e um único mediador. Ok? Até aqui estamos juntos. Então, é isto que ele adverte. Ele diz, antes de, devemos o quê? Mantermos em oração. A mesma exortação que Cristo havia dado, Cristo que é considerado o mestre da oração, Paulo volta a dizer, nós devemos orar pelos santos, mas também devemos orar por aqueles que detêm poder civil. E nós, enquanto esses santos, devemos orar erguendo as nossas mãos para o alto. Ele diz que este gesto de orar a erguer as mãos para o alto, representa purificação, representa santidade. Porque se nós não tivermos os nossos corações limpos, não estivermos purificados, então as nossas orações não vão ser eficazes. Elas não vão ser atendidas. E, consequentemente, nós também não vamos libertar a quem? A comunidade ou as pessoas a quem que nós estamos já a servir. Depois de seguida, ele já volta para a corrigir os problemas de disciplina que estavam a ocorrer, voltando-se primeiramente para as mulheres. Ele diz assim, que a nível das igrejas, as mulheres, elas devem se vestir com decência. Isto é, evitar naquela altura, por causa da infusão e da mistura com a cultura grega, as mulheres vestiam de uma forma indecente, do ponto de vista de um arranjo, uma estética, um cuidado com o aspecto exterior. E ele diz que isto não é uma forma de vestir para uma mulher fazer-se a uma igreja. Então, ele diz que as mulheres devem se vestir com pudor. E o vestir com pudor é vestirem-se internamente. Isto é, elas devem enfeitar-se internamente, não externamente. Como? Uma boa consciência, mansidão, disciplina, forma de estar, forma de falar, o cuidado para com os próximos. E de seguida, ele também diz que as mulheres, elas nas igrejas, deverão manter-se em silêncio. Manter-se em silêncio seria um sinal de submissão e de obediência. Por quê? Porque quem pecou contra Deus não foi Adão, foi Eva. E como tal, a Eva, que é a mulher, ela só poderia ser salva no parto ou quando da maternidade. Mas não necessariamente quando ela desse o parto. A salvação da mulher iria ocorrer com o parto e também quando ela conservasse esta boa fé na educação dos seus filhos, na manutenção da sua casa de uma boa ordem. Aí é que haveria de ocorrer a salvação ou a purificação dos homens, das mulheres. Aqui interessa dizer que nós não podemos ver isso de uma forma generalista.
Isto era um conselho pontual, factual, voltado para um certo grupo de pessoas. Nós sabemos que Paulo, mais à frente, ele coloca ou insere as mulheres a terem papel nas igrejas como diáconas, que é o que eu vou falar um pouco mais a seguir. De seguida é quando ele se refere como a segundo cuidado da disciplina sobre a qualidade do episcopado. Ele diz que todos aqueles que auguram, que almejam o episcopado, desejam uma tão grande e dignificante função ou ocupação. Ele aqui estava a referir-se aqui aos líderes eclesiais. Qual é a função dos líderes eclesiais? Duas funções. A primeira é de liderar comunidade. E a segunda função é de transmitir a mensagem de Cristo. Como é que eles, então, administram ou fazem este trabalho episcopado de uma forma isenta, imparcial? Primeiro é que a frutificação das suas ações são verificadas na sua própria vida. Como? Há 3 níveis. Primeiro, no nível de esforço e no empenho que eles têm nas suas atividades episcopais. E o segundo é no testemunho sobre as ações, as atividades que eles exercem. E a terceira é a nível das ações que eles realizam, que levam as pessoas ao conhecimento da luz ou da salvação por intermédio deste mesmo evangelho. Então ele começa por discorrer de forma factual quais são essas características que os bispos devem ser. Quando fala de serem pessoas irrepreensíveis, maridos de uma única mulher, não serem entregues ao vinho, ao consumo exagerado do vinho, fala da questão da conduta, da forma de tratar aos outros, fala do decoro, há um conjunto de aspectos e fala principalmente da forma como ele próprio cuida e vela pela sua casa, pela sua família, pois como é que um bispo vai cuidar de uma comunidade se nem ele próprio consegue cuidar da sua própria casa, da sua própria família? Isto a nível dos bispos. Depois ele desce para o segundo nível, que são os diáconos. E aqui ele fala nos 2 gêneros, para homem e para mulher, o que significa que já se assumia que poderiam ser diaconesas mulheres também. Ele começa por dizer que também eles devem ter uma conduta irrepreensível, porque eles também tinham um papel relevante, a par dos bispos, de poderem realizar este episcopado. Depois é quando, por fim, ele, nesta cuidados da disciplina, ele exorta a questão daquilo que se chamava de um ascetismo, um excesso de ascetismo. O que estava a acontecer? Ele diz assim que devemos também ter atenção que tudo que Deus criou é bom. O que ele quer se referir? Referia-se que naquela altura os falsos pregadores diziam que os bispos ou os diáconos não poderiam ter esposas, não poderiam casar. Então ele diz que eles podem sim casar, eles podem sim ter companheiros e companheiras, não é? Então, refere-se primeiro à questão do casamento, depois refere-se também à questão dos alimentos. Ele diz tudo aquilo que é um alimento que está na face da terra, que foi criado por Deus, é bom e deve ser consumido. Mas, quer seja o casamento, quer seja o alimento, tudo deve ser levado em ação de graças para o Senhor. Para quê? Para o Senhor purificar. Todo alimento que é purificado, que é apresentado em ação de graças, que é santificado, ainda que ele seja oferecido, independentemente de que comunidade é que nós vamos, enquanto cristãos, enquanto ministros das palavras, enquanto servos, se vamos para qualquer que seja a comunidade, ainda que eles tenham outros atos, nós não sabemos que tipo de condutas é que eles fizeram, que tipo de práticas, cultos é que eles fizeram. Se nós, antes de fazermos o consumo disso, fizermos em ação de graças, santificando, purificando, abençoando e consagrando tudo ao Senhor, então tudo torna-se purificado e apto para o consumo. Então, estas são as mensagens que foram transmitidas por apóstolo Paulo a Timóteo, estas e mais outras que se encontram nesta carta pastoral, que é 1 Timóteo, que visa tão somente em termos de objetivo conservar a fé, conservar a boa consciência, poder manter o evangelho verdadeiro inalterado e poder também defender o evangelho para que mais pessoas não fossem contaminadas ou distorcidas por força de algumas condutas que ele
indicava ou descrevia como sendo atos abomináveis que poderiam comprometer a boa função dos líderes religiosos, porque é aqui que ele se refere à questão de disciplina. E ele exorta pessoalmente, diretamente, a Timóteo para que ele combata um bom combate e que ele conserve a fé e a consciência. Por que a fé e a consciência? Por dois motivos. Primeiro, nós sabemos que é por intermédio da nossa fé que as nossas ações estão voltadas a manifestar o temor a Deus. O que vai ser o temor a Deus? É praticar a obediência à sua palavra. Essa é a questão da fé. E onde é que entra a consciência nisso? É que quando nós não nos esforçamos para não nos desviarmos do Evangelho, então nós passamos, ao invés de obedecer, desobedecemos a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, então a nossa consciência fica acusada, fica afetada. Então é aí que ele fala da disciplina. Ele diz que os líderes religiosos, aqueles que estão voltados, querem se entregar ao episcopado, devem ser pessoas que têm que ter muita disciplina. Disciplina, isto é, a disciplina é uma luta, é um combate muito sério, acérrimo diário. É por isso que ele recomenda a poder conservar ou manter a consciência e a fé. Porque se nós conseguirmos conservar a consciência e a fé, então, com mais facilidade, vamos poder andar na disciplina, podemos manter uma boa conduta e podemos, igualmente, conduzir o rebanho, que é a comunidade que nós estamos a dirigir, para que eles possam se conservar como a noiva que está à espera do regresso do seu noivo. Chegado a esta parte, está aberta a sessão, a segunda parte, para colocação de questões, comentários, dúvidas, sugestões, para podermos aprofundar esta reflexão. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu tenho umas 3 questões. A primeira é: de que grupo vinham os falsos pregadores? A segunda: qual é o evangelho que o Paulo ensinava ao povo? A terceira: hoje podemos assumir que há falsos pregadores, a maior mensagem é a promessa material e não a salvação. Saudações, irmãos. Tenho uma questão. Tendo Paulo escrito várias cartas com o intuito de dar a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que lições podemos tirar hoje para darmos continuidade ao destino que Deus traçou com os seus? Tem mais uma, outra segunda. O livro sagrado tem nos dito, ou temos visto lá, que os dirigentes na altura, eles aceitavam que os profetas, os discípulos, os apóstolos, orassem por eles. E hoje em dia, os dirigentes rejeitam estou falando as igrejas. Então, que ligações podemos ter entre as igrejas e os dirigentes? Queridos irmãos, saudações. Eu gostaria de perceber como é que o Timóteo foi instruído para ensinar a fé. De seguida, o que é ensinar a fé e como podemos materializar esse ensinamento da fé, como ensinamos as pessoas a fé. Na carta ao Timóteo, o Paulo inicia o ensinamento sábio dizendo
que o Evangelho não é uma teoria. Estaria o Timóteo ou a comunidade de Efésios a praticar apenas o cristianismo na teoria ou um cristianismo teórico? Quais práticas o cristão deve adotar para materializar o cristianismo? Não tirá-lo da teoria, torná-lo prático. Como é que o cristão pode fazer isso? De seguida, gostaria de perceber um bocadinho mais o que é a oração universal de fiéis e como é que nós podemos aplicar ou podemos fazer esta oração como fiéis. Também gostaria de perceber se até então é uma prática, se até nos dias de hoje é uma prática esta oração de fiéis. Falou-se do papel das mulheres e homens nas igrejas. Esta epístola, ela fala de uma certa época. O que eu gostaria de perceber é, nos dias de hoje, qual é o papel do homem e da mulher nas igrejas. E, fechando, gostaria de perceber quando é que as coisas criadas por Deus podem conduzir o cristão ao pecado, sendo que tudo que Deus criou é bom, mas o mesmo pecado reside nas coisas criadas por Deus. Como é que nós podemos Obrigado. Estimados irmãos, muito obrigado por estas questões que foram aqui apresentadas. São todas elas muito próprias do tema que estivemos aqui a falar e também são questões que vão permitir alargar a nossa reflexão conjunta, trazendo alguns elementos foram apresentados antes, trazendo outros elementos para poder consubstanciar esta fundamentação por detrás da palavra que é partilhada hoje. Então, vou começar por responder ou abordar as questões também pela ordem de chegada. A primeira destas é, de que grupo vinham os falsos pregadores? Os falsos pregadores faziam parte dos judeus legalistas. Eram aqueles que apresentavam-se como mestres da lei. Não é? Mas neles próprios tinham o conhecimento da lei. Conhecimento do ponto de vista de o real alcance e a significância da própria lei. Porque eles tinham um conhecimento da lei, só um conhecimento superficial, um conhecimento teórico. Até esta questão, isso que estou a falar do conhecimento da lei, é muito interessante. Naturalmente, com outra propriedade, vou explicar o que é isso, se todos temos ou não um conhecimento. É a questão do conhecimento da lei, ou ser mestre da lei. Uma coisa é tu conheceres a lei sob o ponto de vista, uma coisa é o irmão, neste caso. Conhecer a lei sob o ponto de vista da letra. Certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é conhecer a lei sob o ponto de vista do espírito que está dentro daquela letra. Então, eles não tinham conhecimento do espírito que estava por detrás daquela letra que é a lei, mas diziam ser mestres da lei. É por isso que os discursos deles eram vazios. Do quê? De sentido. Eram vazios de sentido e significância. Sobre qual era a orientação daquilo. Porque eles davam a entender que a lei era uma coisa má. Então, Paulo dizia que não. A lei, ela não é má. Por quê? Porque a lei, ela, quando for usada ou aplicada para certos fins ou finalidades, enquanto for aplicada para desviar as pessoas ou distinguir, ou as pessoas terem a consciência do que é certo e do que é errado. Então, aí está a importância da lei. Mas que as ações
e eficácia, o Evangelho veio para reformar a lei. Aquela lei no ponto de vista do decálogo, que era uma lei condenatória. O Evangelho veio para trazer uma nova lei, um novo mandamento, que é o quê? Que é o amor. É por isso que ele defende aqui, dizendo que a vida cristã não é uma teoria, porque ele diz que todo o ministério terreno deve levar ao pleno conhecimento do amor e não da lei. O amor em que termos? O amor, sob o ponto de vista de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sincera. A segunda questão, qual é o evangelho que Paulo ensinava ao povo? Paulo ensinava ao povo o evangelho da graça. Evangelho da graça. Evangelho da graça, por isso é que ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, convertido pelo próprio Cristo, pela graça do Pai. Então, o evangelho que ele defendia não era um evangelho dele próprio. Não era um evangelho para ser aprovado pelos homens. Não era um evangelho voltado para os homens. Era o evangelho da graça, que essa graça foi operada sobre ele, porque ele era um pecador. E ele reconhece que ele era um pecador. Por quê? Porque ele diz uma verdade. Ele diz que a verdade é uma. Cristo veio para libertar ou salvar os pecadores. Então ele diz que ele era um pecador. Por quê? Porque ele era um blasfemador, ele era um perseguidor, ele agredia os cristãos. Então ele foi convertido pela graça, pela misericórdia divina de Cristo. Então o evangelho que ele pregava era o evangelho da graça. 3. Hoje podemos assumir que existem falsos pregadores, pois uma das maiores mensagens que é defendida por estes é sobre o evangelho da prosperidade, não a salvação. Se nós tivermos como tese a questão do evangelho da prosperidade versus o evangelho da salvação, porque a mensagem de Cristo, isto é, o dever do apóstolo, primeiro temos que perceber uma coisa, o apóstolo, ele baseia o seu ofício em 5 princípios. O primeiro princípio é que há aceitação, a assunção de um chamado divino. O segundo princípio é que ele é o defensor ortodoxo do evangelho. O terceiro princípio é que há um reconhecimento da ação da graça em ação. O quarto princípio é que ele se esforça para não se desviar do evangelho. E o quinto e último princípio é que ele faz da sua própria vida o serviço do evangelho. Essa é a autoridade das credenciais de um apóstolo. É assim que um apóstolo, enquanto líder de uma comunidade, enquanto aquele que apresenta a mensagem original de Cristo, ele, consequentemente, vai voltar-se para pregar o que? A salvação, o que é a verdade. Então, o que é a verdade, o que é a salvação? É a palavra de Deus. Porque na palavra está tudo. A bênção é a palavra, porque a palavra é que é a vida. A palavra é o próprio Cristo, a palavra é o verbo. Então, quando Cristo dizia, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a santidade, a justiça, que são os primórdios do caráter de Deus, que o homem perpetuamente estava a desviar-se da justiça e da santidade, por isso é que o homem estava afastado de Deus. Veio Cristo para ser o único mediador entre o homem e o Deus, porque Cristo é quem veio em vida aprimorar a santidade e a justiça para que estes passassem a ser os tentáculos que nos conduzissem para irmos para o Pai por intermédio dele como o único mediador universal entre Deus e a humanidade. 4. Tendo Paulo escrito várias cartas, que lições podemos tirar para dar continuidade ao destino que Deus traçou com o seu povo? As várias cartas, como eu dizia, tinha que ver com o trabalho do Paulo, o trabalho missionário. Paulo é apóstolo. A função dele era liderar comunidades. Primeiro fundar comunidades. Por quê? Porque a primeira missão que ele recebeu, enquanto pregador da palavra, quando ele foi convertido, era para que ele pregasse o evangelho aos gentios. Então, ele começou isso como?
levando a palavra até os confins da terra. Porque Cristo, quando ele voltou ressuscitado, ficou ainda 40 dias com a comunidade, com os seus discípulos. E ele disse-lhes que vocês ainda fiquem à espera mais um tempo aqui em Jerusalém. Não partam de Jerusalém. Mantêm-se concentrados, unidos, em oração, pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, até descer a promessa. Porque essa promessa, quando descer, vocês desde então vão ser guiados por essa promessa para que possam materializar os vossos desígnios. Eles, como apóstolos, qual seria o desígnio deles? Seria pregar o Evangelho, seria libertar e curar pessoas, e terceiro, seria também livrar as pessoas das maldições por força dos pecados que elas cometem por desconhecimento ou por ignorância. Como o próprio Paulo também, ele era um blasfemador, era um perseguidor por ignorância. É por isso que ele recebeu a misericórdia divina. É diferente de uma pessoa que blasfema ou que vamos lá, não cumpre, não ora ao Senhor, isto não obedece à palavra do Senhor com conhecimento disso. Mas o Paulo, ele fazia isso por ignorância, por desconhecimento. Então, nos dias de hoje, essas cartas, ele, enquanto apóstolo, é que era a função dele levar ao pleno conhecimento aquilo que Cristo dizia, que vocês vão pregar o Evangelho até os confins do mundo. Então, ele é quem foi depositário desta missão de levar o Evangelho aos confins do mundo, porque ele é que recebeu a unção de pregar o Evangelho, de converter os gentios. Por essa razão é que ele começou com as missões, as viagens, para quê? Fundar comunidades. Mas uma vez que ele fundava as comunidades, a missão dele não parava ali e continuava, era fundar outra, mais outra, mais outra. É por isso que nas cartas que ele mandava às comunidades, nas epístolas, ele dizia: embora eu não esteja aí convosco em físico, mas estou convosco em espírito. Porque ele ainda assim continuava a assumir a responsabilidade do quê? Alimentar o rebanho, cuidar e advertir do perigo. Como? Por via da palavra. Porque tudo está na palavra. 5. Hoje em dia os dirigentes rejeitam as igrejas. Que ligação entre as igrejas e o poder cívico? Pronto, o que acontece é que é nesta passagem que é a oração universal dos fiéis, disse que, isto é, a exortação que Paulo estava recomendando, ou eram dirigidas a Timóteo, era que antes dele começar a referir-se quais eram os riscos que ele corria de não cuidando da sua disciplina, não mantendo a disciplina, poder contaminar a comunidade. Ele disse, antes de eu começar a descrever quais são esses perigos da disciplina, a conduta, era que questão da oração. Então ele dizia assim: vós, enquanto os responsáveis pelas comunidades, devem, de uma forma piedosa, orar, suplicar, fazer ações de graças para os santos e também, principalmente, para os não santos ou os não salvos. Em específico, aqueles que tinham o poder cívico sobre eles. Para quê? Para que eles tomassem decisões que fossem de encontro com a manutenção de justiça, paz e estabilidade. Por quê? Porque este é o desígnio de Deus, que as pessoas tenham paz, vivam em justiça, em harmonia. Para quê? Para as pessoas poderem conhecer a verdade. Que verdade? Que Deus é um único e que Cristo também é um único mediador, que há um único Deus e que há um único mediador. Então, são premissas. São premissas. Voltando à oração para os dirigentes, ainda prevalece até os dias de hoje. Os mesmos líderes religiosos são exortados a cuidarem das coisas do Sinédrio. Lembrem-se quando os fariseus publicanos mandaram alguns civis para dentro do templo que iam perguntar a Cristo a questão do tributo, a questão da tributação, a questão da moeda. Então Cristo foi claro, foi peremptório. Ele disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com isso? Ele disse: a vós que são líderes religiosos, a vossa ocupação é de cuidarem das coisas de Deus. Das coisas de Deus, não cuidarem das coisas de César. Por quê? Porque ainda que nós devamos impostos, devamos taxas a César, que é o Estado, nós devemos toda a nossa vida a Deus. Então o que é maior?
Então, quem é do Sinédrio, quem tem chamado, quem é servo, a sua vocação é cuidar das coisas de Deus. Como tal, ainda que seja um governo pagão, que não concorde, que não corrobore, que não ande nos caminhos de Deus, é obrigação deste que cuida das coisas de Deus, de poder velar pelo povo. E ainda quando diz orar pelos santos, levantando as suas mãos para o alto, isto representava sinal de pureza, de santificação. Isto é, orar pelos santos, que são os cooperadores do Evangelho, e também orar por aqueles que têm autoridade civil, por aqueles motivos que eu acabei de dizer, para não ser repetitivo. Estaria o Timóteo ou a comunidade a basear-se na teoria? Estaria o Timóteo ou a comunidade a basear-se na teoria a quando do ensino à comunidade? Esta parte não era uma exortação a Timóteo, era uma introdução. Porque aqui, nesta passagem, na parte da saudação, logo depois da saudação, quando inicia a parte da mensagem, antes da ação da graça e antes da doutrina, ou precisamente era mesmo na doutrina, porque aqui a ordem não foi seguida essa estrita. Portanto, começa com a saudação, depois entra para a doutrina. Então, quando ele entra para a doutrina, ele inicia por dizer que quando eu viajei saindo de Efésios para a Macedônia, eu te instruí para que tu ficasses atento, porque havia o risco, o perigo de vir aqueles que haviam de vir dissuadir o Evangelho. São os tais mestres da lei. Esses mestres da lei são pessoas que conheciam só teoria, discursos inesgotáveis. É o que ele dizia, vinham com discursos intermináveis. Esses discursos intermináveis, sua teoria, levavam o que? A divisão na igreja, a separação. Então, ele estava a lembrar como o início da doutrina que ele queria transmitir, a lembrar a Timóteo em que termos, em que condições é que ele deixou e confiou a Timóteo a responsabilidade de supervisionar a fé da comunidade. 9. Quais práticas o cristão deve adotar para fazer da vida cristã uma prática? Então, neste caso, ele, quando voltava-se para Timóteo, ele dizia: Timóteo, tu tens que conservar e manter a tua disciplina. Faz lembrar a disciplina atlética, de um bom atleta, de um campeão, de um medalhista, de um que bate recordes. É uma pessoa muito disciplinada. É por isso que ele diz: tu, Timóteo, combata um bom combate. Para quê? Para preservar a sua consciência e a sua fé. Por quê? Porque nós vimos que a fé conduz a que nós possamos, por intermédio do temor a Deus, possamos andar no caminho da obediência e assim desviarmos-nos do mal e, consequentemente, vai limpar a nossa própria consciência. Porque se nós não andarmos no caminho de Deus, a nossa consciência fica acusada. Consequentemente, refreamos e falhamos, porque não vamos ter a paz interior de, diante da comunidade, podermos frutificar na nossa própria vida os desígnios do próprio Evangelho. O que é a oração universal dos fiéis? Como se pode fazer hoje? A oração universal dos fiéis, tive a oportunidade de falar um pouco antes. Eu dizia que era uma oração, ele antes de começar a exortar quais eram os perigos que corriam a comunidade para manter a disciplina, ele diz: mas antes, primeiro vos exorto a oração. Então, a oração universal dos fiéis é uma oração que ainda hoje nós todos somos exortados a fazer porque a palavra diz mais à frente, nos livros mais à frente, que nós devemos orar para nós, mas também devemos, antes de orar para nós, devemos orar para os outros, uns aos outros. E orar para uns aos outros é para todos. Mas aqui, com maior especificidade, porque é uma carta pastoral, é dirigida àqueles que têm cargo de episcopado, para que estes não orem somente para os santos. Quem são os santos? A sua comunidade, os crentes, os irmãos na fé. Não só para estes, mas também esses devem orar também para que eles tenham autoridade civil. Para quê? Para que eles possam tomar decisões que são decisões, porque eles têm na sua mão o poder para tomar decisões que impactam na vida das pessoas. Então, ao
líderes episcopais a orarem para estes, vai assegurar que estes tomem decisões que possam criar ou proporcionar justiça, segurança, estabilidade, que são os desígnios que Deus precisa para que as pessoas possam conhecer a verdade. Qual é a verdade? Que existe um único Deus e um único mediador. Nos dias de hoje, qual é o papel dos homens e das mulheres nas igrejas? Eles assumem papéis diferentes, como nós sabemos. São distribuídos, depende, naturalmente, por um lado, de uma organização das igrejas. Porque esta carta, por exemplo, essas cartas pastorais eram voltadas para orientar os líderes eclesiais como é que eles poderiam organizar o culto, organizar as igrejas. Nos dias de hoje, a organização dos cultos das igrejas não estão muito voltados não somente para o papel de mulher e homem, mas estão assim mais voltados para aquilo que são os dons, aquilo que são os carismas que cada membro tem. Então, esses dons, esses carismas, primeiro, do ponto de vista da liderança episcopal ou liderança eclesiástica, ela primeiro deve ser verificada, aferida e confirmada pela própria comunidade. Onde as pessoas estão, onde as pessoas são conhecidas, a comunidade em si conhece a conduta de cada um. Não é em função de ser homem, ser mulher, é em função da unção, dos dons, do carisma, que os fundadores da igreja reconhecem nessas pessoas pelo seu empenho, pelas ações que realizam e que pelas suas ações levam à luz ao conhecimento de mais pessoas, pela forma como conservam a sua fé, pela forma como conduzem a sua vida. Isto é reconhecido na própria comunidade. As pessoas sabem e reconhecem quem é quem. Então, nos dias de hoje, prevalece essa estruturação da igreja em função das funções. Então, isso remete à questão da igreja, sob o ponto de vista da igreja espiritual. É chamado a questão das funções, é chamado a função dos dons, é chamado a função dos carismas dos membros dessa igreja. Disse que não existe um membro que é mais importante que o outro. Todos são igualmente importantes, isto é, e também não existe um dom que é mais importante que o outro. Todos são igualmente importantes, pois ainda que haja o dom da profecia, o dom de falar línguas estrangeiras, mas se não houver o amor, isto é confirmado pelas próprias pessoas da comunidade, que veem a conduta da pessoa, então aí não tem nenhum valor. 1, 2, e principalmente é preciso ver destes quais são os dons, quais são os carismas que podem ser aplicados para diferentes posições numa igreja. Em termos de papéis, distribuição de papéis de pessoas dentro de uma mesma igreja. E nós, sobre isso, discutimos bastante, do ponto de vista, por exemplo, da discussão do mérito, demérito, sobre dons, como seja falar línguas estrangeiras, outro dom, como seja o dom da profecia. Por quê? Por causa da questão da edificação. Se for um dom que contribui para a edificação da igreja, para a edificação mútua, para a edificação dos outros, esses dons são mais superlativos, isto é, tem mais utilidade para a edificação dessa igreja espiritual do que a outra. Então, a organização atual da igreja não é muito em função do sexo, mas é mais em função, voltando para a igreja primitiva, já desde a igreja primitiva deve prevalecer até os dias de hoje, em função do que? Cristocentridade. E depois da cristocentridade, o que é que vem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ainda prevalece e vive na igreja. Ele começa a atuar para os diversos membros. Então, os líderes conseguem ver como é que o Espírito Santo usa diversos membros. Estamos a falar dos dons, estamos a falar dos carismas. Em função disso, depois verifica-se, a par disso, quais são as condutas, qual é a disciplina, qual é a forma como cada um vive a nível daquela comunidade, e a par disso, vê-se desses dons, carismas, quais são os que contribuem mais para a edificação da igreja. Então, esses tornam-se mais superlativos do que os outros. Naturalmente, também conhecemos aquela ordem em função dos graus, mas isto não interessa mais, a pergunta era mais voltada sobre a questão do ponto de vista de sexo. Como é que é a organização atual da igreja, ainda prevalece na base do modelo da igreja primitiva, prevalece até o dia de hoje. Nos dias de hoje, qual é o papel dos... 12. Quando é que as coisas criadas por Deus podem conduzir o homem ao pecado? Quando é que as coisas criadas por Deus podem conduzir o homem ao pecado? As coisas criadas por Deus podem conduzir o homem ao pecado quando o homem não tem um depósito de fé e quando o homem não conhece a verdade contida na própria palavra. Quando isso ocorre, então nós
fazemos as coisas sem conhecimento. Fazemos as coisas sem entendimento. Quando fazemos as coisas sem conhecimento, sem entendimento, então fazemos as coisas sem propósito. Mas quando nós temos a fé e conhecemos a verdade, temos o entendimento, então ainda que sejam coisas que venham de fora do homem, o próprio Cristo dizia, o Evangelho diz, nada que vem de fora do homem o torna impuro, somente o que vem de dentro dele. De onde? Do coração, porque o que sai da palavra é o que abunda no coração. Então, o que queremos com isso dizer? Quando o homem consagra, consigna, endossa ao Senhor, o que seja alimento, o que seja prática, o que seja externa, tudo que é criação de Deus, a pessoa, por ação de graças, purifica aquilo antes do seu consumo, então aquilo já não é nada que o condena. Por quê? Porque ele tem fé e conhece a verdade. Então fica ilibado da lei. 13, e última pergunta. Se todos temos o conhecimento da verdade, por que é que a ignoramos? Eu acho que não temos todos conhecimento da verdade. Eu acho que não. É por isso que eu, quando falava, acho que na segunda ou terceira pergunta, eu dizia, depois voltar para aqui para falar sobre a verdade, o conhecimento. Vamos falar o que é conhecimento. Uma coisa é fazermos uma leitura fundamentalista da lei, da palavra, da lei canônica, da Bíblia. A pessoa pode fazer uma leitura fundamentalista. Esse é o mestre da lei. Conhece a letra. Então, a pessoa tem conhecimento. Não tem conhecimento, tem informação. Tem informação. Mas quando aquela palavra que é uma verdade, ela se manifesta no nosso espírito. Então, o nosso espírito aceita aquela palavra. Quando tu aceitas aquela palavra, tu começas a praticar aquela palavra. Então aí já passa de informação, passa a ser um conhecimento. Então nem todos têm conhecimento do Evangelho. Muitos jovens dizer, muitos têm informação, muitos conhecem a letra, mas não aceitam a letra e nem são guiados pelo Espírito Santo para que aquela letra possa se converter e transformar a sua própria vida. Por quê? Porque dissemos que o Evangelho não é uma teoria. É uma boa prática. A prática, quando todo esforço, todo ministério é voltado para a manifestação do amor e não para separar os homens em função da lei, por exemplo. Então, a ignorância advém porque não conhecemos a verdade. É por isso que a própria palavra diz, o meu povo perece porque falta de conhecimento. Conhecimento do que? Da verdade. É por isso que muitos são ignorantes. Tendo chegado a este ponto, agradecemos o vosso acompanhamento, a vossa pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários, dúvidas, sugestões. Deixem ficar também propostas de temas. Subscrevam nas nossas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. E também este material e mais outro, encontrem na nossa plataforma Facebook, Antônio Sen_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sen_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.